E aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sonegador. Vou fazer um anúncio aqui pra vocês. Eu criei um novo canal na Odyssey, que é uma plataforma de vídeos concorrente do YouTube, que lá tem muitos ancaps. Foi criado em 2020, né? Pra fortalecer a liberdade individual, a liberdade de expressão e tal. Então acho muito bacana. E eu queria botar meu canal lá por dois motivos. Lembrando que eu vou começar a postar vídeo lá a partir desse. Eu não vou fazer reupload dos outros vídeos. Dois motivos. Primeiro que eu quero deixar lá como plano B. Então, sei lá, eu não acredito que vai acontecer, mas se algum dia o YouTube der um strike ou derrubar meu canal, eu acho que não vai acontecer, mas possa ser que aconteça, né? Porque o YouTube sabe como é, às vezes ele, quando acontece alguma coisa assim, eles endurecem muito os direitos e aí fica. Então lá tem a Odyssey, né, pra vocês. Baixem lá, entrem no site deles, é muito bacana, é um projeto muito da hora e eu vou sim fazer propaganda para eles aqui, porque eles criaram um sistema muito da hora de streaming de vídeos, né? Basicamente um sistema peer-to-peer. E lá eles têm a criptomoedas dele, funciona em blockchain, funciona através de blockchain lá, um sistema peer-to-peer. Então é muito da hora lá. Vou deixar o link do meu canal na Odyssey nos comentários do vídeo. E bom, agora, né, vamos. E sim, para estimular a competição com o YouTube, né, para eles melhorarem a qualidade. Então estimulem a competição vocês também. Vai lá na Odyssey. Então, bom, vou começar a ler livros, fazer leitura comentada de livros. Vai dar mais trabalho do que artigos, com certeza, né? Mas não vou parar com os artigos, óbvio, se eu achar algum artigo interessante. É que eu fui procurar umas entrevistas com Hoppe, que falava muito de cultura e tal. Eu quero a base, sabe? A filosofia, a economia pura do libertarianismo e anarcocapitalismo. Não quero saber de cultura. João Pinheiro falando de cultura. Não. Quero a raiz, então tem que ser nos livros mesmo, não tem jeito. E eu peguei esse aqui. O título dele é Manual para Entender Direito o Libertarianismo, do Hans Hermann Hoppe, obviamente, né? E aí, né, eu vou ler toda essa parte aqui. Ó, o Hoppe aqui, Instituto Hoppe. Peguei no Instituto Hoppe, tá, rapaziada? Vamos lá no Instituto Hoppe. Eu vou ler toda essa parte aqui, desde a introdução de Cian Gebb até essa conclusão aqui. O libertário realista, eu não sei se vai dar pra fazer um vídeo inteiro só desse capítulo, porque olha a diferença de páginas. Entendeu? É bastante, né? Então eu acho que eu vou fazer tipo em partes. Tem capítulos que eu vou ter que fazer em partes, não tem jeito, né? Principalmente em outros livros que tipo tem capítulos que é mais de 100 páginas. Então, obviamente tem que fazer em partes, né? Mas dessa introdução até a conclusão, acho que dá pra ler, né? Ainda hoje mesmo. Então, vamos começar, né? Pretendo fazer de outros livros futuramente. Introdução de C.M. Gebb. Os textos reunidos neste livro são em sua maioria palestras dadas em Bodrum para a Property and Freedom Society, que o professor Hoppe é tanto o fundador quanto o presidente. Tive a sorte de assisti-los no evento e me sinto profundamente honrado de ter sido convidado a apresentar uma introdução para a versão escritas. Dividirei minha introdução em 3 sessões. Primeiro, darei um breve resumo dos primeiros anos da vida de Hoppe e seu desenvolvimento intelectual. Segundo, vou escrever mais profundamente sobre seu trabalho acadêmico e que o colocou no topo do movimento libertário internacional. Terceiro, vou abordar o tema ou as principais que emergem da presente coletânea. Então vamos lá. Hoppe, filho do estabelecimento da Alemanha Ocidental. Hans Hermann Hoppe nasceu em 2 de setembro de 1949 em Peine, uma cidade no setor britânico da Alemanha ocupada. Após frequentar diversas escolas locais, ele foi primeiro para a Universidade de Saarland, em Saarbrücken, e de lá mudou para a Universidade de Gotha, em Frankfurt,
onde foi aluno do notável neomarxista Jürgen Habermas, que também foi o principal orientador da tese de doutorado de Hoppe em filosofia sobre David Hume e Immanuel Kant. Nessa época, o próprio Hoppe era marxista e não tinha grandes objeções ao semestre. Tempos depois ele diria: o que eu gostava no marxismo era que ele tentou fornecer um sistema rigoroso derivado dedutivamente. Para um observador externo, ele estava seguindo o caminho feito por muitos milhares de sua geração. No curso normal das coisas, ele deveria ter terminado como um professor titular cuja função, sob um descontentamento generalizado, era pregar conformidade à nova ordem das coisas na Alemanha Ocidental. No entanto, o que logo o desagradou no marxismo foi seu fracasso como um sistema intelectual. Sua desilusão foi um processo gradual, e ele passou por um período em que foi influenciado por Karl Popper e chegou a ser politicamente um social-democrata. Sua ruptura definitiva com o esquerdismo veio enquanto ele escrevia sua tese de livre docência sobre as fundamentações da sociologia e da economia. Ele começou com a noção que, enquanto certas verdades sobre o mundo podem ser conhecidas a priori, as leis da economia e da sociologia são, ao menos em grande medida, conhecidas por indução. Então, ele rejeitou isto, mudando para a opinião de a economia, em contraste com a sociologia, é uma ciência totalmente dedutiva. Isso, então, o levou a descobrir Ludwig von Mises, né? E é o que eu falei no artigo que eu tinha feito, né? Que ele viu a praxeologia, viu que era uma filosofia aplicada à economia, aí ele aplicou, né, a lógica da argumentação na ética. Mas vamos ver aqui. Aqui nessa introdução eu acho que não vai ter muita pausa, porque a história do Hoppe não tem muito o que falar, é a história mesmo. Então, né, acho que não vai ser um vídeo muito longo. Ali estava um sistema que fez as mesmas reivindicações ambiciosas do marxismo. O austrianismo era um conjunto de teorias interligadas e amplamente dedutivas de economia, política, direito e muito mais. Diferente do marxismo, tinha lógica e também gerou conhecimento verdadeiro sobre o mundo. O passo final que restava neste novo e imprevisível caminho era descobrir Murray Rothbard. Hoppe chegou ao fim da década de 70 como um libertário de livre mercado radical, não mais bem-vindo em nenhuma atividade em nenhuma universidade na Alemanha Ocidental. Ele foi embora para os Estados Unidos em 1985. Então, acredito que vai ser só a história do Hoppe, então não vai ter muito o que pausar para falar, né? Hoppe, herdeiro de Rothbard. Até 1986 ele deu aula em Nova York sobre a supervisão de Rothbard, trabalhando e morando ao lado dele, em constante e imediato contato pessoal. Então eles se mudaram juntos para dar aula na Universidade de Nevada, em Las Vegas. Ali eles estariam no centro do que se tornou o Círculo de Las Vegas, um grupo de economistas e filósofos libertários tão brilhantes e produtivos como nenhum outro em toda a história do movimento libertário. Outros membros do círculo incluíam Yuri Maltsev, Doug French e Lee Iglodin. Hoppe permaneceu em Las Vegas como professor até 2008, mas ele admite que tudo mudou após sua morte repentina de Rothbard em 1995. Ele considerava Rothbard como seu principal professor, mentor e mestre, e seu mais querido amigo paternal. Embora ele tenha produzido muitas obras durante seu período com Rothbard, e depois sua contribuição mais importante, tanto para o libertarianismo quanto para a filosofia em geral, provavelmente é seu trabalho naquilo que ele chama de ética argumentativa. Toda ideologia secular parece se basear em fundações instáveis. O libertarianismo de livre mercado não é exceção, porque as pessoas deveriam ser deixadas em paz, porque elas deveriam ser livres. Podemos argumentar que a liberdade permite que as pessoas se tornem mais felizes do que seriam sem liberdade. Podemos argumentar que ela permite que elas se tornem mais ricas. A resposta é perguntar por que as pessoas deveriam ser felizes ou ricas. Estes podem ser bens autoevidentes, mas nem sempre são considerados assim. Uma objeção complementar é começar a achar brechas na definição e na medida da felicidade. Ou podemos dizer que todo ser humano nasce com certos direitos naturais e inalienáveis, que incluem os direitos à vida, liberdade e propriedade.
A objeção aqui é perguntar como, sem ser dado por Deus, esses ditos direitos são algo além de meras palavras vazias. Eu sei a resposta, através da razão. A partir do momento que você argumenta, você já pressupõe a autopropriedade e a apropriação original de recursos, de outros recursos escassos. Então, né, o Hopper, eu falo, eu falo Robert, o Hopper ele desenvolveu nessa teoria muito importante, teoria não, né, irrefutável, é irrefutável, não tem como refutar, porque quando você tenta refutar, você argumenta, e aí quando você argumenta, você já pressupõe os direitos, então é irrefutável. E é isso, né? Esses aqui são argumentos utilitaristas, né? Porque as pessoas deveriam ser felizes ou ricas, entendeu? Tipo, são argumentos puramente utilitaristas. Hayek e von Mises, as duas pessoas que no meio do século XX mais fizeram para manter o liberalismo clássico vivo como ideologia, eram tipos diferentes de utilitaristas. Rothbard, que pegou a economia austríaca e a fundiu com o radicalismo nativo americano para criar o movimento libertário moderno, compartilhava com Ayn Rand uma crença nos direitos naturais. Por muitos anos, até que disputas de ordem mais práticas surgiram após o fim da Guerra Fria. Quase todo encontro libertário envolvia uma repetição das diferenças entre as duas escolas de fundamentos. Hopper tenta, com sua ética argumentativa, transcender esse debate. Ao fazer isso, ele se baseia em seus estudos anteriores com Habermas, sobre a tradição kantiana da filosofia alemã, e nas obras éticas de Rothbard. Ele começa com a observação que existem duas maneiras de resolver uma disputa. Uma é a força, a outra é o argumento. Qualquer uma das partes de uma disputa que escolha a força sai das normas de civilização, né? Agride propriedade, que inclui evitar a força agressiva e não tem direito de reclamar se ela for severamente usada. Por outro lado, qualquer um que escolha o argumento aceita essas normas. Se ele então argumenta pela justiça da força como um meio de se obter o que ele quer dos outros, ele comete uma contradição lógica. Em resumo, qualquer um que rejeite o princípio libertário de não agressão está necessariamente também rejeitando as normas da conversação racional. Qualquer um que declara aceitar essas normas deve também aceitar o princípio de não agressão. Muito depois de sua primeira publicação, Hopper negou que isto tenha sido um afastamento dos direitos naturais. Eu estava tentando tornar os dois primeiros capítulos do A Ética da Liberdade de Rothbard mais fortes do que eles já eram. Isto, por sua vez, iria dar mais peso a tudo que eu seguia, a tudo que se seguia. Eu estava um pouco insatisfeito com o rigor que as suposições éticas iniciais da teoria política libertária tinham alcançado. Intuitivamente, elas pareciam plausíveis, mas eu pude ver que uma abordagem ligeiramente diferente poderia fortalecê-las. Murray nunca considerou que minhas revisões fossem uma ameaça. Sua única preocupação era, no fim das contas, isso defende a ideia? No fim das contas, ele concordou que sim. Na verdade, Rothbard deu todo o seu aval à teoria. Ele a chamou de um progresso fascinante para a filosofia política em geral e para o libertarianismo em particular. Hopper conseguiu transcender a famosa dicotomia deve ser, fato/valor, que assombrou a filosofia dele desde os dias dos escolásticos e que o colocou o libertarianismo moderno em impasse enfadonho. Se Rothbard era o evidente líder intelectual do movimento libertário, Hopper era seu evidente e escolhido sucessor. Na época do falecimento de Rothbard, ele havia dado sólidas contribuições não apenas à fundamentação ética, como também à economia, política e direito. Ele era um professor inspirador e um palestrante requisitado por todo o mundo. Não havia ninguém nos Estados Unidos ou no mundo mais qualificado para dar sequência ao legado de Rothbard. Ele então se tornou o editor do The Journal of Libertarian Studies e um coeditor do Quarterly Journal of Austrian Economics. Não obstante, o próprio Rothbard não era universalmente aceito dentro do movimento libertário. Um de seus muitos dons era fazer inimigos. Ele tinha muitos motivos para fazer, ou apenas atrair inimigos.
Ele era um isolacionista em uma era em que o direito americano se definia pela oposição ao comunismo e à União Soviética. Ele era cético em relação às grandes empresas dentro de um movimento que era apaixonado pelo capitalismo americano. Ele era um anarquista entre economistas que só pensavam em privatização e desregulamentação. Ele viu cada passo da ascensão dos Estados Unidos ao poder mundial como uma traição ao estilo americano. Ele inclusive tem um livro sobre isso, a traição da direita americana. Posso trazer futuramente, né? Mas não sei, primeiro quero pegar a base mesmo do libertarianismo. Será que eu faço do Anatomia do Estado, velho? Acho que vou fazer. Enfim, ele variava alianças com esquerdistas e ultraconservadores. Ele era inimigo declarado de estatistas utilitaristas e de defensores do dinheiro fácil da escola de Chicago, né? Os famosos monetaristas, né? Puta que pariu. Ele logo se decepcionou com o Cato Institute, que ele tanto se esforçou para fundar. Ele era mordaz em seu desprezo pelo politicamente correto e a própria ideia de uma igualdade universal, que é além de uma igualdade de direitos negativos. Hoppe é uma figura ainda mais desagradadora. Um conservador cultural, confesso, ele não tinha paciência com as vertentes mais hedonistas e esquerdistas do libertarianismo. Desde o começo, seu libertarianismo colocou mais ênfase nos direitos de propriedade do que na tolerância. No seu Democracia, o Deus que Falhou, ele diz que em sua comunidade ideal haveria pouca ou nenhuma tolerância e mente aberta, as quais são tão caras aos libertários de esquerdas. Em vez disso, estar-se-ia no caminho certo no sentido de restabelecer a liberdade de associação e de exclusão implícita na instituição da propriedade privada. Ele acrescenta: em pacto celebrado entre o titular e os inquilinos da comunidade com a finalidade de proteger as suas propriedades privadas, não há algo como o direito de livre e limitada expressão, nem mesmo um direito de expressão ilimitada na própria propriedade de inquilino. É possível dizer inúmeras coisas e promover qualquer ideia sobre este solo, mas naturalmente não é lícito a ninguém defender ideias contrárias à própria finalidade do pacto de preservação e de proteção da propriedade privada. Ideias como a democracia e o comunismo. Não pode haver tolerância para com os democratas e os comunistas numa ordem social libertária. Eles terão de ser fisicamente separados e expulsos da sociedade. Da mesma forma, em uma aliança fundada com a finalidade de proteger a família e os clãs, não pode haver tolerância para com aqueles que habitualmente promovem estilos de vida incompatíveis com esse objetivo. Eles, os defensores de estilos de vida alternativos, avesso à família e a tudo que é centrado no parentesco, como por exemplo o hedonismo, o parasitismo, o culto da natureza e do meio ambiente, a homossexualidade ou o comunismo, terão de ser também removidos fisicamente da sociedade para que se preservem a ordem libertária. Aqui eu vou dar um adendo, tá? Você olha para isso e fala, porra, então toda sociedade libertária vai ter que ser conservadora? Não. O Hoppe, ele tá falando a sociedade ideal dele, mas como seria uma sociedade de leis privadas, você poderia ter sociedades que permitissem qualquer tipo de coisa no contrato. Claro que não viole propriedade privada, né? Mas, tipo, permitisse ideias comunistas, etc. O Hoppe, ele tá falando com a sociedade ideal. Olha aqui, ó. Cadê? Ele diz que em sua comunidade ideal, tá? Ele não tá falando que é um princípio, não é uma... Não, é uma comunidade ideal dele. Tá? E eu, inclusive, concordo um pouco, tá? Claro, né? Tem que ter a liberdade de expressão, mas o Hoppe, ele não tá totalmente errado. Na verdade, pode ter tipo de sociedade de todos os tipos. Você poderia ter sociedade de todos os tipos, né? Você escolhe aonde você quer ir, mas tipo, em uma sociedade que quer preservar a família, né? Como o Hoppe fala, realmente tem que pegar esses princípios aqui, né? Que ele pega. Mas, enfim, posso trazer mais vídeos depois sobre o libertarianismo conservador ou paleolibertarianismo, né? Mas, enfim, essas declarações e outras desse tipo foram e continuam sendo extremamente controversas dentro do movimento libertário. Acho que não é exagero dizer que praticamente todo mundo do movimento, desde os anos 2000,
se definiu através do que pensa sobre o Hoppe. Alguns o consideram o maior libertário vivo, outros o consideram o diabo na Terra. O único ponto em que concordam é que ele é um pensador que não pode ser ignorado. Obviamente, né? Porque a ética argumentativa, cara, pra mim, a ética argumentativa é a principal justificação do anarcapitalismo. É a principal, porque é a única irrefutável, cara. Tipo, tu pegar justificativos utilitaristas, tá? E pras pessoas que cagam pro utilitarismo. Ah, vai ter uma vida... Não, mas eu quero comunismo. Tem pessoas que cagam pra isso, cara. A ética argumentativa, não. A ética argumentativa é universal. Tipo, ela pega a raiz da filosofia. A ética, a lógica da argumentação. Não tem como refutar. Sabe? A única irrefutável é a ética argumentativa. Então, pra mim, a justificação principal do anarcocapitalismo é a ética argumentativa. Então, mesmo que você não goste do Hoppe, a ética argumentativa, cara, tu tem que reconhecer que é a principal justificação do anarcocapitalismo. Não é utilitarismo, não é direitos naturais, ou direitos naturais dados por Deus, mas tipo assim, não tem uma justificação racional, sabe? É tipo, Deus deu esses direitos. Tu pode acreditar isso, né? O justnaturalismo teológico, mas aí entraria na questão de fé, que é um bagulho muito chato de se discutir, mas enfim. Presente coletânea. Assim sendo, a presente coletânea será útil como uma curta exposição de onde Hoppe se situa nos mais importantes temas dentro do movimento e os mais importantes temas de nossa era. Estou ciente do fato que, enquanto muitos pulam às introduções, outros julgam o livro pela sua introdução. Não pulei, viu? Tenho, portanto, total ciência da necessidade de um resumo em uma discussão breve e precisa do conteúdo que segue em minha introdução. Em várias partes, Hoppe repete e enfatiza sua visão de que o básico do libertarismo é derivado de uma cadeia de raciocínios dedutivos a partir de premissas incontestáveis, obviamente, né? Vivemos em um mundo de escassez. Ou os recursos são escassos, ou o tempo no qual eles são usados é escasso. Todos temos ideias diferentes sobre como esses recursos devem ser usados. Portanto, se queremos viver em um mundo onde conflitos sobre recursos sejam minimizados, devemos concordar sobre os direitos de propriedade e transferência. Devemos ter como certo que somos donos de nós mesmos. Reivindicar o contrário acarreta em uma óbvia falta de humanidade. Obviamente, né? Porra, se tu acha que você não é dono de você mesmo, se o seu corpo não é sua prioridade, então qualquer um tá sujeito a estupro, a agressões, sabe? Seu corpo é sua propriedade, né? Porque é um recurso escasso que você utiliza e reconhece a partir da argumentação. Mas enfim, no mínimo isso cria a possibilidade de conflitos ilimitados sobre quem é o dono de quem. Quando são considerados recursos externos, a solução ideal é que eles pertencem a qualquer um que a se apropriar primeiro deles, tirando-os do estado de natureza, que é a famosa ética lockeana, né? Você tira um recurso do estado de natureza dele, mistura seu trabalho naquilo primeiro que outro indivíduo, aquilo é seu. É simples. E que eles são então transferidos através do consentimento, né? Então você só pede esse recurso através do seu consentimento, através de trocas voluntárias. Isto é, por venda, ou por presente, ou por herança. Isto, claro, é a solução ideal. Pelo mundo, a propriedade de terra tem sido possuída por milhares de anos e tem sido confiscada e repassada repetidamente. Não há um metro quadrado na Inglaterra ou na Europa Ocidental cujo título derive de seus proprietários originais. Então, a solução prática é uma suposição refutável em favor dos títulos existentes. A refutação é uma evidência razoável do título derivado de uma cadeia de posse anterior. A exceção é a propriedade estatal. Esta deveria ser restituída aos titulares de seus últimos títulos plausíveis. Ou isto é irrefutável, ou sua negação leva a mais conflitos do que deixando as coisas como estão. No entanto, aqui termina a natureza auto-evidente do libertarianismo. Certas proposições adicionais derivadas da ciência econômica continuam a cadeia de verdades auto-evidentes, mas outros debates sobre o enfoque ou o formato de uma sociedade libertária envolvem questões de engajamento pragmático. Ok. Se toda a raça humana fosse igual e pensasse
Mais ou menos da mesma maneira, o ativismo libertário seria uma questão de alcance invariado e indiscriminado, mas a raça humana, como ela é infinitamente diversa. Há diferenças de aparência, diferenças de habilidade, diferenças de crenças e expectativas. Essas diferenças são claras entre os indivíduos. Elas são claras entre diferentes grupos de indivíduos. Não somos uma tábua rasa, na qual o espírito do tempo possa escrever o que quiser. Nascemos diferentes, crescemos mais diferentes ainda no modo como reagimos ao que quer que seja o espírito do tempo. No longo prazo, Hoppe e seus críticos concordam totalmente. Eles anseiam por uma única humanidade, unida no respeito pela vida, liberdade e propriedade, enriquecida pelos benefícios culturais e materiais que derivam de um mundo de liberdade universal. No momento, esta humanidade única não existe, e provavelmente nem vai existir. Ou levamos em conta estes fatos das diferenças ou não. Se não levarmos, então devemos nos tornar intelectuais inúteis, eternamente falando uns com os outros, e ninguém mais sobre relação entre o princípio da não agressão e a doutrina de frustração contratual. Ou devemos nos tornar intelectuais perigosos, defendendo políticas em nome do princípio de não agressão, que não reduzem, mas aumentam a probabilidade de conflitos sobre recursos. Será que ele está falando do gradualismo aqui? Eu não sei se eu peguei bem, mas ok. Se escolhermos levar em conta essas diferenças, então nos encontramos categoricamente do lado impopular de praticamente todas as questões que definem a era em que vivemos. Se não há espaço para debate sobre as causas, uma coisa é certa: as sociedades mais livres e prósperas que já existiram foram as dominadas de modo geral por homens heterossexuais descendentes de caçadores-coletores que colonizaram a Europa Ocidental e Central e o Norte da Ásia. Na verdade, se existe espaço para debate sobre as causas, a causa mais provável, algo rejeitado normalmente pelos produtos de uma longa e cara educação universitária, seja algo inerente a esses povos, ao invés de algum conjunto de circunstâncias contingentes locais de alguns milhares de anos. Enfim, isto não quer dizer que estes grupos são melhores que outros em qualquer sentido abstrato. Isso não quer dizer que todos os membros desses grupos mostram a mesma aptidão para preservar suas tradições ou suas ordens sociais adquiridas. Nem isto quer dizer que todos os membros dos outros grupos são igualmente incapazes de adquirir ou preservar as ordens sociais relevantes. Isto com certeza não é para nos fazer pensar negativamente sobre esses outros grupos. Hoppe sempre foi claro nesse ponto, e sua conferência de Bodrum é mais do que repleta de diversidade. É simplesmente uma questão de encarar fatos gerais. Não é questão de, ele é homofóbico. Não, é simplesmente um fato. Sabe? Se você não aguenta um fato, não estude história. Existem mulheres barbadas. Existem homens com peitos. Nem todo inglês é pontual. Nem todo nigeriano se atrasa. Mesmo assim, basear nossas condutas em expectativas ao invés de generalidades está fadado, cedo ou tarde, a ser um problema. Uma consequência dessa abordagem é que Hoppe se opõe a leis antidiscriminação. Se houvesse uma lei que só permitisse que homens brancos heterossexuais praticassem medicina, ele iria denunciá-la. Obviamente. Assim como ele denunciou no começo de seu sistema todo tipo de escravidão. Essas leis violam o colorário negativo do direito de livre associação. Se devemos ser livres para nos associar com quem escolhemos, então devemos ser livres para não nos associar, claro. Às vezes nossas decisões serão baseadas em realidades sociais acima mencionadas, às vezes não. Em qualquer evento, elas são nossas decisões, e elas não deveriam ser impedidas por lei. Obviamente. Uma segunda consequência é que deveria haver um fim nas trocas de regime e fabricação de nações em outras partes do mundo. Nesta presente coletânea, Hoppe menciona de passagem sua oposição às nossas intervenções do Oriente Médio, mas sua oposição é firme e profunda. As razões alegadas dessas intervenções são todas mentiras comprovadas ou prováveis, mesmo que de outra forma o projeto de exportar nossos modos a lugares onde não existe nem o desejo de tê-los e nem a aptidão para recebê-los
só podem levar a mais derramamento de sangue do que se deixassem os povos dos seus próprios modos. A terceira consequência é que ele se opõe às fronteiras abertas. Isto me faz voltar ao ponto de Hoppe sobre a aplicação pragmática da teoria libertária. Existem libertários que decoram alguma parte concisa do princípio de não agressão e imediatamente concluem que todas as fronteiras são imorais. Essa visão ignora as realidades atuais. Imigração em massa de fora das regiões mencionadas acima possui óbvios efeitos negativos. Ela aumenta a criminalidade e a desordem. Ela expande enormemente o papel dos proponentes do assistencialismo. Ela proporciona um eleitorado crescente para políticos cujas carreiras se resumem a atacar vida, liberdade e propriedade. Fronteiras abertas por si só no momento, e especialmente fronteiras abertas mais o estado de bem-estar social, que eu já fiz um vídeo no canal falando que é uma farsa, o estado de bem-estar social é uma farsa, e nossas intermináveis guerras agressivas que produzem intermináveis ondas de refugiados, são um ataque à civilização. Também não existe nenhuma razão para acreditar que uma sociedade verdadeiramente libertária permitiria o que é considerado fronteira aberta. As pessoas têm o direito de comercializar umas com as outras, não de se estabelecerem onde e como quiserem. Um dos principais pontos da teoria libertária é que todos os custos podem e deveriam ser privatizados. Sim, bem, qualquer ingressante de uma comunidade libertária pode impor custos que ultrapassem os benefícios de sua presença. Neste caso, é direito inalienável dos possuidores de propriedade dessa comunidade barrar novos ingressantes que eles consideram por quaisquer razões que sejam indesejáveis, né? Se a propriedade é do cara, só entra quem ele quer. É tipo sua casa, tá ligado? Sua casa é sua propriedade, pra todo mundo é propriedade. Pra todo mundo sua casa é sua propriedade. Você só entra, só deixa entrar quem você quer. Numa sociedade libertária seria a mesma coisa, cara. No território ele só deixaria entrar quem ele quisesse. Aqueles que não quiserem barrar estarão passíveis de serem adicionados na justiça por terem permitido perturbações em sua propriedade. O mundo libertário seria uma colcha de retalhos de comunidade. Estas iriam satisfazer todas as preferências possíveis. Sim, é o que eu falei. Haveria espaço para a comunidade que acolhessem todos os visitantes de braços abertos, porém, na visão de Hoppe, essas comunidades seriam uma minoria, e seus fracassos serviriam de exemplo para as outras. Né? E, de novo, é uma visão de Hoppe, mas não é que ele proíba isso, não tem essa de proibição. Ele só está falando que essas sociedades, essas propriedades que aceitariam todo mundo, estariam fadadas ao fracasso. Né? É só isso que ele está falando. Ele não está impondo uma nova lei onde você não deve permitir homossexuais entrar na sua propriedade. Não. Ele está falando que propriedades que aceitariam qualquer pessoa estariam fadadas ao fracasso e também seriam uma minoria. Mas enfim. Ora, este é o argumento sobre um mundo que não existe. E pode não vir a existir por um longo tempo. Vivemos em um mundo de estados-nações, todos com fronteiras. O que se deve fazer com a imigração neste mundo? Hoppe aceita a ilegitimidade básica da atual ordem das coisas, mas aceita que esta é a ordem atual. Se é para a civilização sobreviver mesmo nesta condição inapropriada atual, é necessário exigir que estados ajam como administradores para aqueles que os financiam. Isso não significa um banimento completo da imigração ou hostilidades contra indivíduos baseando-se em suas aparências, obviamente, mas isso significa um rígido controle de suas fronteiras e a deportação de ingressantes indesejáveis. Isto também significa taxas superiores pelo uso de propriedade pública para aqueles que nada contribuíram para seus desenvolvimentos. Isso significa vetar o acesso ao assistencialismo que possa, por mais imprudente que isso seja, estar disponível à população estabelecida. Qualquer coisa abaixo disso pode ser considerada como não como igualdade ou antidiscriminação, mas como integração forçada. A maioria dos ataques polêmicos de Hoppe nos últimos anos são contra os autoproclamados libertários de esquerda. Eles combinam a adesão às noções esquerdistas de igualdade e antidiscriminação com alguma crença no livre mercado. Ao mesmo tempo, ele não se considera de alguma forma um líder da chamada alt-right. Não, tá errado isso aqui. Alt-right não é nova direita, tá, ô Rictel? Alt-right é alternative right. Nova direita é new right. É
É outro nome, tá? O Riquiteu confundiu aqui. Ela é uma ampla coalizão de socialistas nacionalistas com nacionalistas conservadores de vários tipos e libertários decepcionados. Ela ganhou destaque em 2016 pelo seu apoio ao Donald Trump. Ela ficou famosa em 2017 pelo encontro desordeiro que provocou uma manifestação de Charlottesville. Hoppe aceita que a alt-right e os libertários compartilham de uma oposição às elites insufladas, malévolas e beliciosas que dominam o mundo ocidental. Ela abriu um diálogo com alguns dos líderes mais sensatos ele abriu um diálogo com alguns dos líderes mais sensatos da alt-right, mas ele segue cauteloso com a alt-right como um todo. Ele não gosta de seu cinismo frequente, seu apelo a uma sabedoria superior, ao prudente racionalismo do iluminismo. Ele não gosta de sua obsessão por raça, ao invés de uma visão clara das diferenças verdadeiras entre indivíduos e grupos de indivíduos. Ele não gosta particularmente de suas concessões ao socialismo, contanto que seus beneficiários sejam pessoas brancas, ok. Se a alt-right se envolve em um ataque generalizado contra perversidades inegáveis, ótimo. Se, como parece, ela se torna uma coalizão de cultos totalitários ou semi-totalitários, ele não quer ter nada a ver com isso. Então, em algum nível, o Hoppe ele conversa com a alt-right, né? Porém, né, sem a questão dos cultos totalitários e semi-totalitários, porque tipo, a alt-right realmente tem pessoas que são assumidamente nazistas, sabe? Então, assim, realmente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, pô, você vai lá e vai se aliar com um socialista, pô, não é da hora. Enfim, conclusão. Hoppe menciona muitas vezes nessa coletânea que ele está envelhecendo e que ele continuará trabalhando até que sua saúde permita. Espero que ele continue por muitos anos, também espero. Mas convenhamos que a vida é incerta, e aceitar que ela pode nos tirar ele amanhã. Essa seria uma perda terrível. Ao mesmo tempo que não tenho a menor sombra de dúvida que, baseando-se naquilo que ele alcançou até aqui, o mundo intelectual ficou muito melhor devido à presença de Hoppe nele, com certeza. E eu espero e acredito que a inspiração que suas obras fornecem um dia irão contribuir para o surgimento de um mundo melhor para toda a humanidade. Se esta curta coletânea de seus textos e se minha breve introdução puderem fazer parte dessa contribuição, elas não terão sido publicadas em vão. Então aqui se encerra, né, a introdução do Cian Geb no Manual para Entender Direito o Libertarianismo do Hoppe. Vai começar aqui, né? E aí, né, eu vou começar outro vídeo depois. Aqui foi a introdução, foi mais leitura mesmo, não teve muito o que parar. Primeiro falou da história do Hoppe, né, da Universidade de Frankfurt, do Habermas, do Rothbard. Depois fui para outras questões, né, da questão que o Hoppe defende, da cultura, da como é que fala? Como é que é o nome, né, do negócio? É retirada, tipo... Eu esqueci o nome, que tipo, tu retira a pessoa da sua propriedade. Enfim. Falo mais dessas questões, né? Então, tipo, não teve muito o que parar. Mesmo assim, foi um vídeo longo, porque, pô, muitas páginas. E, cara, livro vai ser vídeo longo, tá? Vai ter vídeos que vai chegar a mais de 1 hora, acredito eu. Mas, enfim. Aqui se termina este vídeo. Obrigado por terem assistido. Vou deixar o link do livro na descrição, caso vocês queiram ler, e na descrição nos comentários. Mas valeu.